Bem, nós vamos voltar a fazer aquela retrospectiva, uma síntese do ano de 2016 com o professor Creumar de Souza. Professor, o senhor foi um observador privilegiado das eleições americanas, já que o senhor estava em Ohio e também em Washington. Foi muito surpreendente a vitória do candidato republicano Donald Trump? Olha, se eu disser que não foi surpreendente, estaria mentindo. Surpreendente foi. Basicamente, o que fica de lição para esse processo eleitoral é que não só muitos dos analistas políticos estavam enviesados em termos de perspectiva, como vários dos olhares em termos de levantamentos eleitorais. Basicamente, a vitória do Trump revela um descontentamento de parte considerável do sistema eleitoral e do eleitorado americano com o establishment político, e isso se manifestou na vitória de um candidato que se orgulhava de não ser político. E esse fenômeno que aconteceu nos Estados Unidos tem permeado vários outros lugares do mundo. A gente percebeu isso em algumas eleições municipais no Brasil e há uma tendência de que esse processo se prolongue no tempo em várias democracias ao redor do mundo. Agora, durante a campanha, o Trump fez promessas que me parecem extremamente estapafúrdias, como o mundo também as considera. Por exemplo, combater a imigração, já que os Estados Unidos são um país formado por imigrantes, fechar as fronteiras, expulsar os ilegais. Enfim, o senhor acredita que ele, na Casa Branca, vai conseguir realmente realizar aquilo que ele prometeu durante a campanha? Bom, basicamente, todo candidato em processo eleitoral promete muito mais do que aquilo que efetivamente ele pode cumprir. No caso do Trump, choca o fato de que algumas dessas promessas beiravam estapafúrdio, né? E, de certa medida, hoje o desafio vai ser ajustar a expectativa que ele criou naqueles que o elegeram e a sua capacidade real de levar adiante algumas dessas ofertas, né? Nós acreditamos que, em termos de controle de fronteira, algumas ações serão implementadas e ele vai tentar fazer um ajuste discursivo dizendo, olha, o muro, na verdade, é monitoramento. A expulsão dos imigrantes, na verdade, é daqueles imigrantes que causam problemas criminais, né? E esse ajuste, isso quer dizer, esse choque entre aquilo que se promete e aquilo que é o exercício da realidade política, é o que deve marcar a administração pelos próximos 4 anos. Ele contou realmente com a ajuda do Vladimir Putin, presidente da Rússia, para vencer as eleições? Olha, essa é uma questão que eu creio que só o FBI e a CIA vão conseguir responder de fato. O que nós temos é um monte de elementos que basicamente dão a entender que há uma série de interferências, mas que são muito caracterizadas pelas próprias falhas do sistema político e eleitoral americano. Isso quer dizer, toda democracia eleitoral tem dificuldades. O Brasil tem dificuldades, os Estados Unidos possuem dificuldades. E isso tem feito com que a sociedade americana, assim como a sociedade brasileira em termos de perspectiva, repense alguns dos mecanismos eleitorais. Lá, essa discussão se tornou muito mais forte porque, de um lado, Trump ganha a eleição, mas Hillary tem mais votos populares. Então, tem um problema com o colégio eleitoral. E, de outro lado, há uma série de denúncias acerca da capacidade real do sistema de contar os votos e de não sofrer interferências externas. Em 15 segundos, professor, o que o senhor percebeu durante as eleições que mais incomodava o eleitor americano? O fato de que os políticos, em sua grande maioria, eram vistos como produto de marketing e não como cidadãos imbuídos de espírito público. Professor Creumar de Souza, muitíssimo obrigado pela sua participação aqui na TV Brasil. Eu que agradeço. Boa noite.